Então, falávamos nós da passagem que Jesus, em diálogo com Nicodemos, um sábio judeu, um doutor da lei, ele diz para ele que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É lógico que essa assertiva do mestre, como tudo que ele falou e fez, ela é atômica, né? E é como, muito bem já foi dito, é como uma cebola, que quanto mais você tira a casca, mais aparece, né, o miolo, o fundo. Então, nós podemos fazer várias interpretações, mas numa visão básica, à luz da doutrina espírita, o nascer de novo, efetivamente, é o voltar a encarnar. É encarnar de novo. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos perfeitos, cujo modelo de perfeição para nós na Terra é Jesus. É o ser mais puro, mais perfeito que já aportou aqui na Terra. Inclusive governa esse orbe. Então nós fomos criados para alcançar a perfeição. Esse modelo é Jesus. Só que nós sabemos que, igualmente numa escola, que não se entra na primeira série e já recebe o grau de doutor, nós temos que ir série a série. E essas séries são as existências. A vida é uma só, porque a vida é a do espírito imortal, que um dia será eterna para o espírito imortal quando ele não precisar mais encarnar, quando ele alcançar a pureza, quando estiver em plena comunhão com Deus, como é o caso do Mestre Jesus. Então, mas para alcançar essa perfeição, nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo é voltar ao corpo de carne. E esse corpo de carne que nós estamos falando, inclusive esse que nós estamos aqui, você também aí, ele é constituído a partir da junção de um óvulo com espermatozoide. Um óvulo e espermatozoide juntou, formou a célula ovo. Aquela primeira célula que começa a se multiplicar e se multiplica tanto porque a vida é assim. A vida, ela é infinita porque vem de Deus. Ela é eterna porque vem de Deus, que é eterno. Então, a multiplicação vai acontecendo e não para mais. O geneticista francês, Jérôme Lejeune, grave esse nome, o descobridor da síndrome de Down, dizia que se já não houvesse ali naquele organismo toda a base para um organismo adulto, não poderia ser depois, porque nada mais é inserido. E a partir do momento em que faz a junção do óvulo com o espermatozoide, em que consegue descer para o útero, para esse colchão maravilhoso chamado endométrio, um fenômeno da nidação, da fixação, em que o óvulo, agora, já o bebê concebido, em formação, em desenvolvimento, aporta no útero materno com mais, digamos assim, a suavidade, para ficar ali vários meses, concluindo todo o processo de desenvolvimento para se tornar eu e você, nós. Todos nós já fomos um dia apenas, do ponto de vista biológico, a junção apenas do óvulo com o espermatozoide, aquela célula ovo, que se multiplicou, que se pluripotenciou ao ponto de, mudando a formagem de cada uma formação e passando a ser um neurônio, ser uma célula do fígado, da pele, sabe? Há todo um projeto inteligente criado pelo ser supremo inteligente ou inteligente supremamente falando, que é Deus, para que o próprio organismo se desenvolva. E aí vai também nessa visão já um argumento sólido contra aqueles que, entre aspas, pode fazer o que quiser, que nem tudo pode.
Nem tudo pode, viu? Você não pode, eu vou vender, cortar o braço e vender, não pode. Percebe? Então não é assim. Então, mas ainda assim no seu corpo, você poder pensar na possibilidade de fazer o que quiser. Mas não com o corpo do bebê, que é outro ser. Olha, é tão sério isso que é preciso haver. É preciso que ocorra um diálogo bioquímico entre a mãe e o feto, a nível de bioquímica mesmo, para que o organismo da mãe, o seu sistema imunológico, não veja o bebê como um invasor, senão ele queira colocar para fora. Há um diálogo. E ele se desenvolve. Ele depende do quê? Da mãe, dos nutrientes. Como alguém que vai para nossa casa, que não tem onde comer. Alguém vai para nossa casa e a pessoa vai dizer, vá lá fora e coma. Não, você vai dar comida à pessoa. Você vai hospedá-la na sua casa, você vai dar comida a ela. Você vai nutri-la, você vai alimentá-la. Não apenas com comida material, mas também com afeto, com carinho, com cuidado. Então, o bebê é um hóspede no útero materno. E um hóspede que deveria e deve ser muito bem tratado, dada a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade nesse momento inicial da existência. É fundamental que nós tenhamos consciência disso. De que nós, os espíritos imortais, dependemos desse cuidado para existir novamente do ponto de vista físico, para nascer de novo, como diz Jesus, para reencarnar. Porque a reencarnação é um processo necessário, pedagógico, que todos nós precisamos para continuar a nossa caminhada em direção à perfeição. Como Jesus mesmo disse, sede perfeito como vosso Pai Celestial é, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos com a Deus, mas ele, a perfeição tem que ser top, o top é Deus. Agora, para nós atingirmos a nível de espíritos que estão encarnados no planeta Terra, é Jesus, o modo divino de ser humano. Então, meus irmãos, dentro desse projeto de atingir a perfeição, alcançar o reino de Deus que há dentro de nós, precisamos desenvolver isso, desenvolver as virtudes, desenvolver o amor, o sentimento do amor por nós e pelos outros, é preciso repetir as experiências. E imagine vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não pudermos nos matricular de novo no planeta Terra, como? Ah, no mundo espiritual desenvolve? Desenvolve, mas é aqui que nós somos provados, é aqui que nós resgatamos, é aqui que nós crescemos mais e mais. No mundo espiritual há crescimento? Sim, continuamos, a vida continua. Tanto aqui quanto lá, nós desenvolvemos, mas aqui nós participamos de experiências necessárias, de reencontros necessários, reencontros de desencontros, que precisam formular novos encontros para unir através do afeto e seguir adiante. Então, meus irmãos, diz os embriologistas Moore e Pessold que o zigoto e o embrião são organismos vivos. Eu estou lendo aqui um trecho de um livro de embriologia clínica. Não é um livro espírita, não. Se bem que eles quiser colocar do ponto de vista mais amplo, é também. Que a doutrina espírita, ela tem uma visão ampla, em que a ciência se agrega a ela como aliança para a conquista da verdade. O que é que eles dizem? O zigoto e o embrião são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Sendo assim, não é possível interromper, em algum ponto desse contínuo, zigoto, embrião, feto, criança, adulto e idoso, sem causar danos irreversíveis ao bem maior que a própria vida. Isso é a declaração de embriologistas, estudiosos da vida, nos mostrando que a vida, ela inicia na concepção, como diria Jérôme Lejeune, o geneticista francês, o descobridor da síndrome de Down. Estou dizendo essas referências para a gente saber quem é. Porque aqui e acolá a gente encontra alguém dizer, mas pode, não sabe quando é que começa a vida, então pode liberar para o aborto a partir de tal... Não, isso é mentira, isso é uma falácia, isso é uma enganação, alguém dizer que não sabe quando começa a vida. São duas coisas diferentes.
Quando começa a vida e quando começa a proteção da vida. Quando começa a vida? Na concepção, na junção do óvulo com o espermatozoide. Começa a vida orgânica. O ser humano já é humano ali. Assim como a tartaruga já é tartaruga no ovo. Como qualquer animal é no começo. Não muda, não. É humano desde o começo. Desde o princípio da junção do gameta masculino com o gameta feminino. Já é humano. Agora, o desenvolvimento, com tudo na vida, porque a lei do progresso, ele é lento e gradual. E vai se aperfeiçoando o corpo físico até nascer. E aí, esse nascer é o renascer, para começar de novo a caminhada. Então, a vida começa na concepção. O que varia de alguns países é quando inicia a proteção à vida. Esse aqui é o problema. Esse é o desafio que temos que enfrentar. Todos nós, sem exceção. E graças a Deus, sabendo que a vida é um bem outorgado por Deus, é que nosso país, a nossa legislação, ela é pró-vida, não pró-morte. É pró-vida. E quando eu falo pró-morte, é para a gente acordar mesmo. Porque tem pessoas falando aborto como interrupção da gravidez, como interrupção terapêutica da gravidez. A terapeuta, lembra a terapia? A terapia é cura. Como é que é a interrupção terapêutica? Matando. O único caso que é aceitável, que a doutrina espírita inclusive recolhe, é que se a mãe for correr risco de morte, se a mãe for morrer, é melhor que o bebê, naquele momento, não viva, para que a mãe possa viver. Por quê? Porque a mãe já está formada. E ele poderá voltar novamente, através de uma nova oportunidade, ele de novo vai encarnar numa nova gestação. Mas aí foi por uma necessidade de manutenção de uma vida. Até porque o nosso Código Penal, ele acolhe essa teoria. E pode-se, obviamente, chamar do aborto necessário. O aborto do estupro, do decorrente do nascituro que veio por causa do estupro. A doutrina espírita não apoia. Eu, particularmente, que sou espírita, também não apoio. Mas sei que a legislação nossa, do Código Penal brasileiro, prevê. Ainda aceita. São 2 tipos apenas. Nós só temos 2 permissões. Caso de possibilidade da mãe morrer, e o segundo caso é do estupro. E ninguém venha dizer que existe permissão legal para o aborto anencéfalo, não, porque não vem. Não é. Não é lei. Foi uma decisão equivocada, uma decisão infeliz, que o juiz erra também, é humano, uma decisão judicial pode errar, tanto é que existe recurso. Na DPF 54, arguição de descumprimento de preceito fundamental, 54, e foi liberado o aborto para o anencéfalo. Um equívoco jurídico e constitucional. Isso acontece. Qualquer um está sujeito a errar. Então, legalmente, por lei realizada, promulgada e feita dentro dos ditames legais, dos ditames constitucionais para a construção de uma lei, apenas então somente liberação do aborto para o aborto necessário, se a mãe correr risco de morte, e no caso do estupro. Mas ainda no caso do estupro, se nós formos analisar direitinho, não deveria ser acolhido. Por quê? Porque um crime não justifica outro. O criminoso é aquele que estuprou, não o bebê. E não vamos tornar a mãe que já é vítima outra criminosa. Ela foi violentada, está sofrendo, e sem pensar nela, algumas pessoas sugerem, influenciam para que ela faça o aborto. Para que ela passe de vítima para algoz, uma criminosa, matando o bebê. Então, o crime do estupro não justifica o crime do aborto. Por isso que, no novo Estatuto do Nascituro, projeto de lei de 2007, de Luiz Bassuma, e outro autor que eu não lembro o nome agora, mas são 2, prevê, inclusive, que não haja o aborto pelo estupro, o aborto por causa da gravidez decorrente do estupro. O que é que prevê? Aí vem a solução inteligente. Que a mãe dê, se ela não quer criar, que ela dê para adoção. E se ela quiser criar, ela tem direito a uma
uma ajuda mensal de um salário mínimo para manter o filho. E logo que for alcançado aquele que cometeu o crime, ele será responsabilizado não apenas criminalmente, mas é responsabilizar monetariamente para pagar as despesas ocorridas. E sem ter contato, não precisa ter contato com o estuprador, não. Ele vai ser responsabilizado a nível de Estado. É um projeto de lei grandioso. Eu estava uma vez fazendo na faculdade uma palestra e uma pessoa me provocou. Se fosse a sua filha que fosse estuprada, você faria o quê? Um baque assim, falar para isso. Eu parei e disse, meu irmão, sendo bastante honesto com você, eu faria de tudo para colocar em prática o que eu prego. Eu lutaria contra mim mesmo se eu tivesse a visão errada de querer estuprar abortar por causa do estupro. E quando estava me defendendo, queria lutar para não permitir que o estupro, que é um crime, fosse fazer outro crime, que é o aborto, levantou-se lá de trás uma mãe e disse, posso falar? Pode. Eu tinha 17 anos, quando fui estuprada. Falei pro meu namorado, sabe o que ele fez? Acabou o namoro. Não quis saber nem de conversa comigo. Só ficava comigo se eu abortasse. Eu digo, não aborto. Eu sou a favor da vida. Fui dizer para meus pais. Meus pais queriam abortar. Eles disseram, não aborto, então sai de casa. Me botaram para fora de casa. Uma tia minha soube que eu estava na rua. Foi me buscar. Me levou para casa. Me deu todo o apoio. Eu tive o bebê. Me casei de novo. Desculpa, me casei não. Voltei até uma família de novo, porque eu me casei. Não fiquei mais com a minha tia, porque casei. Desse casamento, seguimos adiante, mas não deu mais certo. Ele foi para um lado e foi para o outro. Quem ficou comigo dando apoio? A minha filha, que podia ter sido abortada, e não foi. E nesse momento, ela manda a filha levantar, está ao lado dela, levanta uma jovem, bonita, carinhosa, abraçando a mãe, agradecendo a ela não ter sido abortada. As duas estavam fazendo faculdade juntas. Aquela que podia ter sido abortada, naquele momento e durante a vida, foi o seu arrimo, o seu apoio. Então, a vida deve prevalecer sempre, meus irmãos. A vida é um bem otorgado por Deus. A população brasileira, pesquisa do Ibope 2003, 90% contra o aborto e a favor da vida. Pesquisa feita pelo Datafolha, em 2017, 2016, 2017, 87% da população brasileira, ou seja, a sua grande maioria, é a favor da vida. Não é a favor do aborto. E há uma ilusão de achar que o aborto é solução para a vida. Não é. Não é do ponto de vista humano, que como se pode falar de direito humano, se eu não respeito o humano que quer nascer? Como falar de direito humano? Direito reprodutivo, todos têm. A mulher tem, o homem tem. Mas não tem o direito de reproduzir, o direito de matar. Que ilusão é essa? A lei de Deus é a lei da vida. Moisés, que veio trazendo a primeira revelação da vontade de Deus, a sua lei, seus 10 mandamentos, no 5º mandamento disse, não matarás. Jesus, o mestre, o governador espiritual do planeta, que orientou Moisés, que orientou os demais, que orienta até hoje. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mais uma vez, a vida. Kardec, que é a terceira revelação da vontade de Deus, trazendo o Espírito da verdade para nós, nos diz, o primeiro direito é o direito de viver, no diálogo que ele teve com os espíritos superiores, codificando a doutrina espírita. Então, a vida é uma lei, é a lei de Deus. E, graças a Deus, a lei de Deus não é a lei da morte, é a lei da vida. A morte natural, ou a morte acidental que ocorra, mas não a morte provocada, muito menos de um ser que não tem condição nenhuma de se defender, que fica num grito silencioso pedindo para viver. Costuma-se dizer,
Aborto é a interrupção da gravidez, com a consequente morte do produto da concepção. Alguém se sensibiliza com isso? O certo é dizer aborto é a morte da criança causada